O Senhor falou para mim, e nós identificamos aqui, amados, que foi sobre a roupa das irmãs, até lá em Rio Grande também o Senhor revelou, através da vida da irmã lá, né, que ela teve o sonho, que o Senhor não queria mais essas roupas estampadas, e Deus falou para mim que ele estava cobrando ele. Verdade, pode falar. O Senhor estava cobrando ele, porque o Senhor falou para ele de um tempo, e ele prolongou o tempo que o Senhor tinha dado para ele. E realmente é verdade, porque eu creio que nós temos que dar o máximo de nós, porque nós estamos na frente da obra, então nós somos o espelho, nós somos a liderança. Então, o que é que acontece? E Deus me cobrou, irmão, porque Deus me passou uma revelação, e eu fiz a reunião 3 meses atrás aí, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupas estampadas, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupas estampadas, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupas estampadas, não era para usar mais roupa estampada. E eu fiz essa reunião lá em Arroio Grande no Sul, pastor Diego, pastor Jado, que estão aqui na live, eles estão de prova, eles estavam comigo, diácono Dion lá. E quando eu fiz a reunião lá no Paraná, no Colorado, a esposa do pastor Genival falou: pastor Wagner, é de Deus, porque Deus me deu um sonho onde eu via muito demônio no inferno, e esses demônios mexiam um caldeirão, e conforme eles mexiam aquele caldeirão, eles iam tirando peças de roupa, e quando eles tiravam aquelas peças de roupa, eram roupas longas, roupas, vestidos longos, saias longas, mas elas eram tudo estampadas, e Deus falava para mim que ele não se agradava. Muito forte aí esse vídeo. Há mais de um ano eu tenho batido na mesma tecla, sempre a mesma tecla em relação às estampas, roupas de estampas, onde muitas irmãs e irmãos também estão usando nas denominações. Se alastrou como uma peste, como uma epidemia, uma doença. Muitos cristãos, irmãs e irmãos, estão usando esse tipo de acessório, vestimenta, dentro do seu guarda-roupa, de sua casa. Roupas estampadas que é abominável a Deus. Vamos reagir ao vídeo dessa mulher, o vídeo e pode trazer mudanças espirituais drásticas na tua vida se você obedecer à palavra de Deus. Nós identificamos aqui, amados, que foi sobre a roupa das irmãs, até lá em Rio Grande também o Senhor revelou, através da vida da irmã lá, né, que ela teve o sonho, que o Senhor não queria mais essas roupas estampadas. Aí, Deus revelou, o Senhor revelou, através de um sonho a uma irmã, que Deus não queria esse tipo de acessório, roupas estampadas. E o sonho é forte, hein? Como vocês viram, o sonho é muito forte. E Deus falou para mim que ele estava cobrando ele. Verdade, pode falar. O Senhor estava cobrando ele, porque o Senhor falou para ele de um tempo, e ele prolongou o tempo que o Senhor tinha dado para ele. Então, o que ela está explicando aí é basicamente o seguinte: eles têm uma igreja no Rio Grande do Sul, e lá Deus falou para esse pastor que dirigia a obra no Rio Grande do Sul, falando que não queria mais as irmãs usarem roupas estampadas de estampas, pois não era do seu agrado. E esse pastor prolongou, esse pastor passou um tempo, ele não executou a doutrina de Jesus, e Deus estava cobrando energeticamente, rapidamente, que as irmãs viessem a trocar esse tipo de roupas, de tecidos. Realmente é verdade, porque eu creio que nós temos que dar o máximo de nós, porque nós estamos na frente da obra, então nós somos o espelho, nós somos... Aí já é o pastor, presidente desta igreja, falando que nós temos que dar o máximo de nós, sim. Nós temos que nos esforçar, meus irmãos, para darmos o máximo da nossa vida como sacrifício vivo a Jesus, porque a porta é estreita, o céu ele é tomado à força, é tomado com violência, e nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. Não podemos ter desculpas, justificativas, eu não tenho dinheiro, não dá, eu ganho o salário mínimo, e aí, até quando? Justificativas por cima de justificativas, e quando você morrer, como vai ser?
diante de Deus. Aqui você pode bancar o brabão, a brabona, o valentão, a valentona. Nos comentários você pode destilar o teu ódio contra a minha vida, me xingar, falar tudo quanto é nome contra a minha pessoa, me difamar, me caluniar, me chamar do que quiser. Nos comentários você é o bichão. Agora, eu quero ver na frente do grande trono branco do juízo de Deus. Vê se você vai ter essa cara de pau lavada de falar contra a sua doutrina santa. Liderança, então, o que é que acontece? E Deus me cobrou, irmão, porque Deus me passou uma revelação e eu fiz a reunião 3 meses atrás aí, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupa estampada, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupa estampada, ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupa estampada. Aí, ó, foi Deus quem mandou as irmãs não usarem mais roupas estampadas, tecidos estampados, diabólicos, subliminares. Eu vou mostrar para você outro conteúdo, outro vídeo que eu tinha feito a respeito dos versículos e capítulos onde Deus desaprova, não aprova, Deus abomina esse tipo de vestimenta que se espalhou nas denominações, até que se dizem de doutrina. É Deus que não quer, meus irmãos. Lutar contra Deus é remar contra a maré, é insistir, é persistir até de perdermos a nossa própria salvação. A palavra dele é viva e eficaz e nós temos que obedecer. É a palavra dele, não a palavra do pastor, da suposta pastora, do bispo, da bispa, do evangelista, do diácono, não. Mas a palavra é do Senhor. Não era para usar mais roupa estampada. E eu fiz essa reunião lá em Arroio Grande, no Sul. Pastor Diego, pastor Jade, que estão aqui na live, eles estão de prova, eles estavam comigo, diácono Dion lá. E quando eu fiz a reunião lá no Paraná, no Colorado, a esposa do pastor Genival falou: pastor Wagner, é de Deus, porque Deus me deu um sonho onde eu via muito demônio no inferno, e esses demônios mexiam um caldeirão, e conforme eles mexiam aquele caldeirão, eles iam tirando peça de roupa, e quando eles tiravam aquelas peças de roupa, eram roupas longas, roupas, vestidos longos, saias longas, mas elas eram tudo estampada, e Deus falava para mim que ele não se agradava. Muito forte, hein? A irmã teve uma visão, ela viu no caldeirão do inferno os demônios mexendo e tirando alguns tipos de roupas longas, grandes, camisão até o punho, vestidão até no tornozelo, mas eram roupas diabólicas com estampas. Meu Deus, muito forte, hein? E Deus não se agradou disso, meus irmãos. Quero que as irmãs tenham a consciência, quero que esse vídeo chegue a famílias, lares, pessoas, irmãs que estão usando roupas consagradas, até com mensagens subliminares que está te destruindo a tua casa, a tua família, a tua vida. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui um sonho, uma visão em sonho, e eu via na saia de minha esposa uma roupa que ela tinha florida, muitas flores, e ali subliminarmente eu via caveiras, demônios, caveira naquele vestido, por trás daquelas flores, caveira, que estavam matando ela espiritualmente, deixando ela fraca, não deixando ela ler Bíblia, orar, porque no mundo espiritual isso influencia. Aí muitas pessoas aí dizem: ah, mas irmão Moisés do Ceará não tem nada a ver, tem nada não, é besteira, é bobeira, pra que tudo isso, é doutrina de homens. Paga para ver onde você irá passar a eternidade. A eternidade. O vídeo foi direcionado ao ponto. E é o que eu sempre falo: se eu não mostrar a visão, se eu não mostrar uma revelação do céu, do inferno, e eu creio, eu acredito em arrebatamentos espirituais, se eu não mostrar, quem vai crer? Porque para muitos a Bíblia Sagrada não serve mais.
A Bíblia Sagrada tem que ser rasgada, coloca só como enfeite no armário, no gabinete, na mesinha, no escritório. Não serve para mais nada, para alguns. Se eu não mostrar vídeos assim, muitas pessoas não acreditam. São crentes toméis. Eu vou deixar você com esse vídeo mostrando capítulos e versículos que Deus não aprova esse tipo aí de vestimentas. Irmãos e irmãs que usam roupas com figuras, roupas que têm símbolos de animais ou até figuras humanas de bonecos, bonecas, de super-heróis. Essas roupas, elas são abominação a Deus. O cristão não deve andar com esse tipo de roupa. Veja o que o profeta Ezequiel viu. Olhem essa visão de águia que Deus deu a Ezequiel, mostrando as iniquidades e abominações do povo de Judá em Jerusalém. Olhe a idolatria que ele vê que é praticada no santuário. Ezequiel capítulo 8, versículo 7. Que diz dessa forma: E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. Vou repetir. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais, de abominações abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados, prestem atenção, pintados na parede em todo o redor. Ou seja, a visão que Deus deu a Ezequiel foi uma visão forte, uma visão espiritual, uma visão de repúdio àqueles homens anciãos que estavam ali em Jerusalém. E no santuário Ezequiel viu na parede formas de répteis, animais que estavam pintados lá. Se Deus abominou as pinturas que estavam na parede do santuário, do templo, imagine figuras que estão em muitas roupas, camisas, vestidos, saias. Muitos irmãos usando figuras aí da Lacoste, de marca. E aqui nós vemos que Deus abomina répteis, forma de répteis, pinturas que estavam na parede. Então, se Deus abomina, muitos irmãos estão nas suas roupas, forma de crocodilos, que é a Lacoste, o símbolo, muitos irmãos usando essa marca, que traz portais espirituais que são legalidades do diabo. Tem irmãos até que se vestem com roupas de lagarto, imagens de serpente, de cobra, marcas aí famosas, irmãs aí que estão vestidas também de símbolos, de bonecas, deixam seus filhos, as suas filhas usarem roupas que tem super-heróis, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Ben 10, Felipe Neto, ou outros bonecos, desenhos de filmes, de séries, de animações que estão na roupa dos seus filhos, ou até mesmo essas irmãs sem entendimento espiritual estão usando. Vão para a igreja com essas figuras estampadas nas suas roupas, e isso no espiritual, no lado espiritual, é um portal aberto, é um portal grande que o diabo, ele tem legalidade na tua casa, na tua vida, te trazendo enfermidades, tentando até te matar, irmão e irmã, porque são abominações diante de Deus. Figuras estavam na parede. Deus disse para o profeta Ezequiel:
Eu não quero, eu não gosto, eu repudio, eu abomino essas coisas, figuras na parede. Hoje muitos irmãos e irmãs estão vestidos com roupas de qualquer figuras que seja estampada como tatuagem nas suas roupas. Isso é abominação, é legalidade do diabo. E o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Até irmãos que usam tatuagem, aceitaram Jesus e estão com tatuagem de serpente, de figura no seu corpo. Eu não estou falando aqui quando essa pessoa era do mundo, que não era convertida e veio com tatuagem no corpo, mas sim quando a pessoa se diz professar o nome de Cristo e coloca tatuagem, sabendo da verdade. E nós sabemos que em Levítico não pode marcar o corpo, nem ferir a carne com tipos de pinturas ou corte, mas aqui nós estamos falando no livro de Ezequiel. O profeta deixa claro. Então, irmão ou irmã, você que esteja vestindo essas roupas aí, muitas delas consagradas ao diabo, tire do seu guarda-roupa roupas de marca, seja simples como Deus quer. Agora nós vamos falar de irmãs que usam muito esse tipo de roupa, que eu vejo muitas irmãs até da Igreja Deus e Amor usarem, vestirem, e acham que está tudo muito bem, tudo muito bom, mas muitas irmãs da congregação Deus e Amor, eu vejo vestidas desses tipos de roupas, até também da Assembleia de Deus, da Cristã do Brasil, usam essas roupas que são roupas floridas. Sim, irmãs que estão usando roupas com flores, muitas flores, buquês de flores estampado nas suas roupas. Até irmãos também que usam camisas floridas, gola polo, até camisas sociais que são floridas. Essas roupas não agradam a Deus. Vejam o que Deus falou para o profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 3. E disse: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Todos vestidos bizarramente. Ou seja, aquele exército pagão estavam vestidos com armaduras, com roupas bizarras. E Deus era contra o chefe, o príncipe desse exército, Gog, por causa que eles estavam vestidos bizarramente com roupas pagãs. E muitas irmãs usam essas roupas bizarras, que são roupas floridas, de flores chamativas. Irmãs e irmãos, nós temos que ser simples como as pombas. Nada de coisas bizarras. E o significado de bizarro no dicionário é coisa estranha, grotesca, incomum, esquisita, diferente, extravagante. Que possui bizarraria, elegância. Que possui a maneira apurada de se comportar, de se vestir, é uma expressão elegante. E nós sabemos que o servo de Deus e a serva de Deus tem que ser simples, como eu falei. Nada de irmãos e irmãs vestidas com essas roupas de flores bizarras, porque são roupas extravagantes, é uma roupa diferente. É uma roupa esquisita, incomum, como fala no dicionário,
E também são figuras, são imagens, idolatria. Deus é contra imagens, escultura, idolatria. Não podemos fazer imagens do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Êxodo capítulo 20. E muitos pintores, designers aí que mexem com esse tipo de roupas, estilistas, formaram essas modas print, modas que se passam décadas a décadas e nunca sai de moda. Essa questão de pintar na roupa, no vestido, na saia, flores. E não podemos fazer nada, coisa semelhante do que está na terra. E muitas irmãs estão com vestidos estampados de flores, que até muitas pessoas de outras religiões usam. E nós somos um povo diferente. Temos que vestir roupas simples, neutras, sem desenhos, sem símbolos, nada de extravagância, nem de coisas bizarras. E flores são imagens da terra que o homem reproduz no pincel, que o homem reproduz na caneta, que o homem reproduz no design de estilistas, nas roupas. Muito cuidado, irmãos e irmãs, roupas floridas. E na palavra de Deus fala, Sofonias capítulo 1, versículo 8, que Deus vai castigar aquele ou aquela que se veste de vestiduras estranhas. Outra roupa também, o tipo de marca que muitos irmãos e irmãs usam, é a marca mundialmente conhecida, internacionalmente conhecida, chamada Nike. Quantos irmãos eu já vi usando essa marca, essa camisa, esse tipo de roupa? Eu também já usei no passado sem entendimento algum. É uma marca consagrada aos demônios. Nike, o significado é de uma deusa grega, deusa chamada Nike, que é conhecida como a deusa da vitória. E o logotipo, aquele símbolo como se fosse um sinal de vitória, ou um risco, como se fosse um C puxado grande, representa uma asa. E nós sabemos que o único vitorioso foi na marcha. Glória, eu tô sentindo a graça dele, hein? Tô sentindo a graça do Espírito Santo nesse vídeo. Vai chegar em almas, vai alcançar vidas, vai alcançar almas para a glória de Jesus. Esse vídeo, glória, aleluia. O único vitorioso, o único que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu os grilhões, a ânsia dos Exus da morte, do diabo. Foi Jesus, foi ele, ressurreto, vive. Toda honra, adoração, louvor, ações de graça seja dada a ti, Jesus. Esse vídeo é para ti, Deus. Alcança vidas, almas, toca nos corações. Quebra correntes espirituais hoje, abre mentes para que sejam libertos e que se voltem a ti, Deus. Obedeça a tua sã doutrina, sim, e reconheça que essas roupas, tipo de roupas, são consagradas ao diabo. Atenção, irmãos, irmãs, atenção, vocês que estão vestidos desse tipo de roupa. Eu já vi até muitos irmãos de doutrina, que se dizem de doutrina, usarem esses tipos de roupa Nike. A partir de agora, rasgue, queime do seu guarda-roupa. É legalidade que o diabo tem na tua vida. E quando a tua alma sai do corpo, ele vai acusar, dizer: você vestiu as minhas roupas, você estava com as minhas roupas, a minha marca, sim, você estava, agora vai para o inferno gemer, chorar, agora vai queimar porque você foi teimoso, não escutou o pregador Moisés do Ceará, o pregador da justiça. Agora eu vou te levar, vai queimar, porque é teimoso na macheia. Então, rasgue, queime. Irmãos que tem essa roupa Nike, marca aí famosa, não é de Deus, não é do agrado de Deus. Eu usava sem entendimento, mas Deus
pela sua misericórdia, nos fez entender das coisas espirituais. Cuidado, você que zomba desse vídeo espiritual. Muito forte, hein? Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, comentar. É muito importante ter um comentário nesse vídeo, porque Jesus é amor, mas ele também é justiça.